Estamos iniciando mais um podcast aqui pela plataforma transformadora, a Dr. Play, agradecendo a enorme audiência e através da informação iremos fazer uma grande diferença, já que a meu lado hoje é uma estreia aqui, a doutora Luana Soares. Ela é dentista, é professora também e já posso dizer, já posso adiantar, uma grande especialista nas ações orofaciais. Doutora Luana, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Obrigada por me dar a oportunidade de falar dessa temática que eu amo tanto, que é a harmonização orofacial. Você já começou falando, né? Sou dentista de formação. Sou formada há 16 anos, sou especialista em prótese dentária, sou especialista em endodontia e hoje sou especialista e atuo só com harmonização orofacial. Eu conheci a doutora Luana inicialmente pelas redes sociais, já digo de antemão, no final ela vai exaltar, ela tem uma interação maravilhosa com todas as pessoas e uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu estive lá no Live Mall, na clínica da doutora, todo o contexto, a pessoa já entra, já se sente bem, ou seja, quando alia com a sabedoria da doutora, o conhecimento, todo o treinamento, a especialização, é como eu digo, é o pacote perfeito, não é, doutora? Obrigada, Fábio, me sinto honrada. Foi um prazer lhe receber lá na clínica. Que legal que você observou todos os detalhes, lá tudo muito feito, pensado no conforto do paciente, né? Tirar muito aquela característica de consultório, então a gente deixar uma coisa mais carinha de aconchego mesmo de casa. E você é sempre muito bem-vindo lá. Não, foi ótimo, assim, uma experiência, porque a doutora teve todo aquele cuidado, e ela vai ressaltar, lógico, de mostrar desde a estrutura, o equipamento, todos os compostos que a doutora usa, muita coisa que eu posso dizer de alta tecnologia nos medicamentos, dos procedimentos, ações que eu vou usar a palavra correta, inovadoras, não é isso, doutora? Verdade, Fábio. Confesso que eu preciso falar mais sobre isso, né? Eu tenho uma linha de dermocosméticos, eu acho que foi uma das primeiras aqui na Paraíba a lançar a linha própria de dermocosméticos, que vai desde sabonetes faciais até protetor facial também, desenvolvida com a farmácia de manipulação lá de Santa Catarina. E eu falo tão pouco, né? Então vou falar um pouco mais sobre isso, que é a parte do home care, de como, por que eu decidi fazer isso aí? Porque eu fazia a harmonização do paciente e aí o paciente precisava se cuidar em casa. E às vezes eu prescrevia tudo que ele precisava comprar e eles não compravam. Então agora eu tenho no consultório e não é para venda, gente. Lá é justamente para passar para o meu paciente e o meu paciente ele sai com o kit do que ele precisa utilizar para fazer em casa. E nessa área, obviamente, da doutora, todo esse cuidado, toda essa ética, ela é fundamental. É o que vai na outra ponta dar o resultado satisfatório e salvar, restaurar vidas completamente. Porque quando a gente pensa na face, né, no olhar, nos lábios, que a doutora eu considero uma das maiores especialistas do Brasil quando o assunto é, por exemplo, preenchimento labial. Eu acho isso sensacional, viu, doutora? Obrigada, Fábio. Realmente, hoje eu sou muito conhecida pelos preenchimentos labiais naturais, né? O carro-chefe do consultório hoje é preenchimento labial, embora eu faça tudo, toda a parte de harmonização orofacial eu faça. Por ser especialista, né? Por trabalhar nisso há bastante tempo já, há alguns anos, a única coisa que eu não faço é a harmonização orofacial cirúrgica. A lipo de papada, a bichectomia. Então eu sempre indico para uma colega que só faz isso também. Eu sempre acho que a gente precisa ser bom em algo. Então qual é a área da harmonização orofacial que eu sei que eu sou melhor naquilo? Em preenchimento labial. Embora eu faça tudo, mas preenchimento labial, dificilmente eu acho que eu vou encontrar alguém que faça melhor do que eu, porque eu me inspiro nos melhores. Eu faço os melhores cursos, me aperfeiçoalizo, né? Estudo demais. E tenho esse tempo clínico, né? Esse tempo de tanto... Eu vou até contabilizar quantos pacientes eu já atendi, porque isso faz diferença. Você vai fazendo... Quanto mais você faz, melhor você fica. E eu atesto, in loco, né? Estive lá
E só para a doutora ressaltar no início, os que estão a nos observar e os milhares que irão compartilhar adiante. Doutora, o Instagram da senhora, porque eu sei que lá, de forma autorizada, obviamente, tem Claro. muito a questão do antes e o depois. Isso, o dentista ele tem, né? Ele conseguiu, por lei, postar o antes e depois, e então eu faço isso sabendo que cada caso é único, cada paciente é único e cada resultado é único também. O meu Instagram é DRA Luana Soares e lá tem bastante antes e depois para vocês entenderem um pouco da minha maneira de trabalhar, que é uma harmonização facial natural, mais natural, sem exageros. E vamos iniciar, será a nossa primeira tela, primeiro tema, vamos dizer assim, está na área das inovações nos tratamentos com a toxina botulínica. Doutora, eu sei que é bem amplo, podemos dizer, esse assunto, mas o que a senhora quer ressaltar inicialmente? Então, a toxina botulínica, eu acho que ela é a porta de entrada da harmonização orofacial. Ela previne rugas estáticas, né, fazendo com que você, trabalhando a toxina botulínica, utilizando, se beneficiando dela de maneira precoce, você não chegue no futuro a ter rugas estáticas. Então, hoje eu tenho 40 anos e eu utilizo toxina, eu faço toxina botulínica desde os meus 25. Então, hoje eu não tenho aquelas ruguinhas estáticas, que são aquelas rugas que você parada, elas já estão marcadas. Eu tenho rugas dinâmicas, né, que é o natural, que é aquelas rugas que se formam quando você se movimenta. Então, isso o Botox trata. O Botox, ele tem essa parte estética dele, mas ele também tem uma parte terapêutica muito importante, né, onde a gente consegue auxiliar muitos pacientes. Por exemplo, um paciente que teve paralisia facial. Então, se você está assistindo e você sofreu paralisia facial e acha que não tem tratamento, a toxina botulínica ela é um dos tratamentos aliado a vários outros, né? A medicação, a fisioterapia, mas a toxina botulínica também. O que é que acontece com um paciente que teve paralisia facial? Ele fica normalmente hemifacial, né? A paralisia de Bell, por exemplo, ele fica com um lado da face sem se movimentar. O outro continua ativo e o outro fica sem movimento. Então, a gente faz a toxina botulínica no lado ativo. E esse ladinho que está paradinho, ele é estimulado a se movimentar para compensar esse lado que a gente deu uma travadinha. Então, o paciente ele fica, consequentemente, mais estético, né? Mais simétrico e faz também esse benefício de estimular esse músculo a se movimentar. Também podemos utilizar a toxina botulínica para cefaleia tensional, pessoas que têm cefaleia, dores de cabeça, a toxina botulínica utiliza em pontos estratégicos. Pacientes também que sofrem de bruxismo, apertamento dentário, então a gente também faz em pontos estratégicos, já ajuda bastante. Tem paciente, Fábio, que desgasta os dentes, fica quase nada de dente, se eu sou dentista, e a primeira coisa eu avalio muito dentro da boca. Os pacientes eles desgastam tanto a ponto de precisar fazer tratamento de canal, de tanta força que ele tem ali. Então a gente dá uma relaxadinha naqueles músculos da mastigação e consegue fazer esse paciente deixar ele mais com menos força, né, e preservar mais os dentes. A toxina botulínica também pode ser utilizada no terço inferior, tá? Aqui a gente tem um músculo muito grande chamado platisma. Esse músculo puxa tudo para baixo. Então, quando a gente faz esse relaxamento dessa musculatura, o músculo relaxa e a gente consegue colar e dar uma definiçãozinha melhor aqui no ângulo da mandíbula, sem precisar de preenchimento. Doutora Luana Soares, nós já temos a toxina, vamos dizer, fabricada no Brasil. Ela tem uma qualidade, vamos dizer, boa ou aceitável. Como é que a senhora vê? Porque nessa área, posso estar enganado, mas os produtos importados, eles têm uma incidência muito maior. Sim, e aí, doutora? Sim. Existem 7 tipos de toxina botulínica hoje. Tem sim uma toxina brasileira chamada Nabota. Existe uma novidade que é a Daxxify. É uma toxina importada, ela não tem Anvisa ainda, para ser utilizada aqui no Brasil precisa de Anvisa, ela só tem FDA, né, por enquanto. Ela é uma toxina que a promessa dela, o grande diferencial dela é que ela faça durar mais tempo, até 6 a 9 meses. A toxina que a gente tem hoje, gente, ela dura, em bula mesmo, vem lá explicando, de 3 a 4 meses. Então, se você fez e durou 3 meses, 4 meses, tá tudo certo. É isso mesmo o tempo dela. Não é para durar 1 ano, não é para durar 9 meses, tá? É para durar de 3 a 4 meses. Quer dizer que o Brasil, pelo que a senhora afirmou agora, já tem um produto, Já. Inclusive que, obviamente, pelos testes, deve ter uma durabilidade Sim, até Anvisa. maior, né, doutor? E isso é muito interessante, né? Ela tem a durabilidade igual a das outras, de 3 a 4 meses, né?
mas é um produto brasileiro e tem a Anvisa, né, que é o principal. A Anvisa é o maior órgão regulamentador, é mais rígido do que a FDA, por exemplo. Eu já ouvi realmente falar, até mandar um abraço aqui para o doutor Ricardo Azevedo, que é pós-doutorado, oftalmologista pós-doutorado pela Johns Hopkins nos Estados Unidos. E uma coisa interessante, doutora, é que condiz exatamente com o que a senhora citou. Ele faz parte também como membro aqui no Brasil, da FDA, e ele ressalta isso, que a Anvisa tem um rigor, tem um padrão assim internacional de qualidade e de controle, né? De controle, isso é ótimo, né, Fábio? É muito interessante. Excelente. Você saber que você está utilizando um produto que tem Anvisa, porque deve ter, né? Não é para utilizar nada que não tenha Anvisa, gente. Não pode. O profissional, a gente observa o profissional a partir disso, né? De toda a conduta, de como ele te recebe, dos produtos que ele utiliza. Todo produto que a gente utiliza, eu mostrei para Fábio lá no consultório. Tem uma etiquetinha onde a gente anexa a ficha do paciente e a gente sabe exatamente qual foi o produto que ele utilizou, o lote, data de fabricação, tudo certinho, que é para garantir realmente que é um produto de qualidade. Ô, doutora, nesse âmbito aí, a senhora vê a fiscalização, vamos pensar Paraíba. Sim. A gente sabe que tem a internet aí, muitos profissionais que fazem um cursinho ali, à distância e começam a praticar. A senhora acha que a fiscalização, ela tem sido satisfatória? Como é que ela funciona? As pessoas têm questionado muito isso, porque vez por outra nos observamos, nos deparamos com notícias policiais nessa área. Como é que a senhora tem visto isso? Eu acho que lá no consultório eles foram, a Vigilância Sanitária foi, e é excelente quando eles vão, porque eles nos norteiam muito, né? Sobre tudo. Então eles olham toda a data de validade de tudo, todos os produtos, como está o consultório, a adequação do consultório, nosso está tudo ok, e tem que ser. Eu não sei muito bem, Fábio, como é essa parte assim com as outras clínicas. O que eu sei falar é que dificilmente você vai ver uma complicação daquelas que a gente vê na televisão sendo postada, uma intercorrência grave a ponto do paciente ter uma lesão, um dano severo de um especialista. É muito raro. Normalmente são de profissionais não capacitados ou muito atrevidos, né? Que não estão tão preparados para fazer algo, mas acham que vai dar certo fazendo de qualquer jeito. E não dá. Doutora, vamos falar agora na próxima tela sobre os famosos, os fios de sustentação. Aí, doutora, eu já começo perguntando, sustentam mesmo, doutor? E aí? Pois é, ele tem esse nome de fio de sustentação, né? Fio de tração, são os fios de PDO, de polidioxonona. São fios que também fazem a atração dos coxins gordurosos. O que é que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem vários coxins gordurosos. São como se fossem almofadinhas de gordura separada por ligamentos na nossa face. E com o envelhecimento, esse ligamento afrouxa. Essa gordurinha, ela diminui de tamanho, então a gente chama de lipodistrofia. Ela diminui e migra. E pela gravidade, ela tem que parar em algum lugar. Então, normalmente ela para aqui, ó, no bigodezinho chinês, ela para aqui na marionete, ela para aqui formando o jaw, o bulldogzinho. Então, o fio, ele é um auxílio maravilhoso para que a gente consiga reposicionar os coxins gordurosos, tá? Então, a gente consegue reposicionar. Só que a pele, às vezes, tem muita flacidez. Então, essa flacidez a gente já trata de outra maneira, com os bioestimuladores injetáveis. Mas os fios de PDO, você falou exclusivamente de sustentação, né? Esses fios de tração, eles são os fiozinhos que têm garrinhas. Então, ele se prende lá nos SMAs, nas gordurinhas, e consegue fazer essa tração. Mas ele sozinho não tem o poder de manter tudo lá em cima. Então, a gente precisa associar realmente com preenchedores em áreas estratégicas para que essa face realmente ela tenha uma sustentação maior. Doutora Luana Soares, e a durabilidade no caso dos fios, assim, eles demandam um longo tempo, uma vez colocados, aplicados? Então, os fios, o segredo do fio é não deixar para fazer fio quando a face desabou. Faz fio de maneira preventiva também, né? A duração do fio é até 2 anos, ele fica na nossa face até 2 anos estimulando o colágeno. Claro que um bioestímulo diferente de utilização de um bioestimulador injetável,
Existem vários tipos de fio, tem o fio também liso, é onde a gente utiliza aqui ó, na areazinha dos olhos para melhorar, que ele só tem a função de estimular colágeno, para melhorar a flacidez. Tem um fiozinho que a gente chama de fiozinho parafuso, que é um fiozinho que a gente utiliza aqui na glabela, nessa ruguinha do bravo. E aí também ele vem, ele parece um bobzinho assim, então ele vem enroladinho, quando solta ele abre e consegue preencher um pouquinho essa ruguinha. Eu falo preencher com o próprio fio, tá? Aqui eu não utilizo nada de preenchedor que possa causar obstrução vascular, porque aqui é uma área nobre, onde tudo que a gente injeta aqui pode causar oclusão vascular e causar uma possível cegueira, né? Que é irreversível muitas vezes, a maurose. Doutora, muitas pessoas talvez não venham a fazer a manutenção ou a repor, vamos dizer assim, esses fios. Com o tempo, vamos dizer, com a terceira idade ou a melhor idade, esses fios podem trazer algum problema devido à substância, estão inseridos na face, né? Sim. O que é que a senhora tem visto de estudos ou de andamento aí? Perfeito, Fábio. Eu tenho habilitação em fios, tenho habilitação nacional e internacional pela ABEC. Eu fui uma das primeiras também a trazer essa inovação aqui. Para Paraíba, os fios você não vai ter esse problema, Fábio, porque eles são reabsorvíveis. Então com o tempo ele se dissolve, estimula colágeno e não fica lá de forma definitiva. Tem um fio, tem uma técnica nova, que não é tão nova assim, mas está muito em moda, então as pessoas começaram agora a trazer ela como uma grande novidade, que é o lift temporal cirúrgico, onde a gente utiliza um fio, esse sim é um fio permanente, onde a gente pega esse músculozinho temporal e a gente amarra e consegue trabalhar com ele aqui de maneira cirúrgica, e esse fio ele fica permanente lá. Se porventura der algum problema, a gente faz uma incisãozinha e remove o fio. Doutora, a gente tem uma convenção assim que não existe ninguém feio, né? Outras pessoas também dizem, tendo dinheiro, tudo se pode. resolve. Mas a senhora já se deparou com casos assim da senhora dizer para o paciente, oh, realmente o ideal é a cirurgia plástica? Sim, já. Se eu vejo que o paciente ele vai investir comigo e o resultado dele vai ser 10, 20%, eu prefiro que ele faça uma cirurgia plástica. A gente precisa entregar resultado, né? O paciente ele vai em busca de resultado. Claro que a gente explica tudo muito antes para o paciente, mas a gente precisa, o paciente ele quer resultado. Então, se o grau de flacidez é muito grande e a sobra de pele é muito grande, às vezes é ideal sim que ele faça uma cirurgia plástica, mas ele não vai estar livre da harmonização, porque a cirurgia plástica ela remove tecido. E aí às vezes para a gente desenhar a face, a gente precisa desenhar com ácido hialurônico. Onde a gente desenha uma lá, a gente consegue dar um ângulozinho de mandíbula bonito, preenchimentozinho labial. E esse grau de sinceridade, né, que a gente vê na senhora, lógico, com os pacientes, dá para notar nitidamente nas redes sociais, é um grande diferencial, né, doutora? Fábio, tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Hoje em dia está surgindo muitos profissionais, bons e ruins. Mas a sinceridade, eu acho que ela é da essência do profissional. Ela tem por obrigação, né? Então, tantos profissionais aí, ele escolheu você e ainda assim você não vai ser sincero com ele, tem que ser, é obrigação. Doutora, nessa área estamos com universidades, vamos dizer assim, capacitadas aqui na Paraíba. Sim. Como é que a senhora vê essa evolução, essa sistemática? Sim, tem excelentes cursos na Paraíba, em João Pessoa. Eu posso citar a Seto Nordeste como uma referência. O Instituto Mário Leonardo, onde eu fiz minha especialização e depois me tornei lá monitora das turmas. E também tem excelentes cursos fora, mas é do profissional. Quando ele tem interesse em aprender, ele não precisa ir para o exterior. O Brasil está cheio de excelentes professores. Vocês estão... Pois não, doutora? Desculpa, até o próprio YouTube, né, Fábio? Verdade. Na época que eu me formei, há 16 anos atrás, era difícil, você tinha que ir atrás do livro. Hoje em dia está aí para você estudar, só não estuda quem não quer. É um conhecimento muito amplo, Muito né? amplo. E a internet traz todo esse benefício, graças a Deus. Nós estamos ao vivo aqui no podcast Mais Vida, pela Dr. Play, entrevistando a doutora Luana Soares, e vamos falar agora do famoso, do colágeno, né, doutora? Vamos ver, deve vir aí na sequência. Bioestimulador de colágeno, para que serve? Doutor, isso se tornou muito em voga, né? As pessoas questionam muito se o efeito, o resultado
realmente assim pode se confiar nesse sentido? O que a senhora tem a dizer? Então, os bioestimuladores de colágeno, o nome é propriamente autoexplicativo, eles bioestimulam colágeno. Na verdade, a gente não está injetando colágeno, a gente está injetando uma substância que vai induzir o seu organismo a formar colágeno. O que é que acontece quando a gente não vê bons resultados? Quando o paciente ele não tem matéria-prima para gerar colágeno. Então, é um paciente que foi lá no consultório, fez bioestimulador de colágeno, mas ele tem uma alimentação ruim, um sono ruim, um estilo de vida que não é um estilo de vida saudável, toma muito sol, que degrada bastante colágeno, o açúcar, que degrada bastante colágeno, não tem um sono reparador, né? Então, faz com que realmente o resultado seja pobre. Então, o bioestimulador de colágeno ele vai funcionar em todo mundo, em alguns de uma maneira melhor e outros de maneira pior. E aí eu vou bater na mesma tecla. Façam de maneira preventiva, que aí a gente utiliza menos produto. Vamos fazer o seguinte, você que está em casa assistindo, pega aqui na pele e puxa. Se você puxa e vê que a pele vem muito, a minha não vai vir porque está cheio de bioestimulador, eu sempre estou investindo em bioestimulador 2 vezes ao ano, eu sempre estou fazendo bioestimulador de colágeno, eu tenho 40 anos. Então a gente pega aqui ó, na pele e a pele tem gente, Fábio, que a gente puxa a pele vem aqui, ó. Então essa pessoa é uma pessoa com indicação de fazer o uso do bioestimulador de colágeno. E aí tem vários, tem o hidroxapatita de cálcio, tem o PLLA, tem o Elancê, tem o que é policaprolactona, tem os Biblend, que é uma misturinha de ácido hialurônico com bioestimulador de colágeno, porque o ácido hialurônico ele não trata a pele, ele é um hidratante também, mas ele é um volumizador. O que trata é o bioestimulador. Então, a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico e a gente distende o tecido, né? Então, se a gente não vem com bioestimulador de colágeno para tratar aquela pele, para segurar aquela distensão, quando o ácido hialurônico vai embora, aquela pele, às vezes, ela fica necessitando realmente. Então, se puder fazer o combozinho do bioestimulador com ácido hialurônico, seria excelente. Doutora, a senhora parece-me que é de Alagoas. Eu sou alagoana. Né, que eu conheço, tem praias belíssimas. Lógico, aqui em João Pessoa também uma maravilha, né? Aí vem a minha pergunta, doutora. Estamos diante de muito sol, sim, vamos dizer assim. A senhora tem visto casos que muitas vezes chegam no consultório e ali já é detectado, por exemplo, um câncer de pele, sim, inicialmente, porque a gente vê que esses números eles têm crescido, né, doutora? Tem. Quando eu vejo manchinha que tem características cancerígenas, sempre alerta o paciente a fazer biópsia, tá? Nós dentistas, a gente aprende isso desde a faculdade, né? Detectar um câncer de boca, um câncer de pele. Então, aquela manchinha que está ali há mais de 15, 20 dias, uma manchinha descamativa, uma mancha esquisita, procura um profissional para ele avaliar melhor e saber indicar, tá? Porque o sol, ele é cancerígeno, né? Além dele ser um grande degradador de colágeno, ele é cancerígeno. Ele não pode... Então, tem que ter todo esse cuidado, esse balizamento, né, doutora? Tem, Fábio. As pessoas muitas vezes se expõem muito. Tem a questão também dos protetores ou do protetor que seja o ideal para aquela pele, né? Há todo um estudo, né? Isso. Usem protetor, tá? Independente, usem protetor solar. Então, assim, se tem uma pele oleosa, optem por géis de protetores solar. Evitem os cremes, né? Pele mais seca, pode utilizar cremes, sérums, mas não deixem de utilizar e reaplicar a cada 2 horas. Então, assim, por exemplo, o Fábio está no estúdio aqui cheio de luz. Precisa utilizar um protetor solar não só com proteção UVA e UVB, mas contra a luz azul, contra essa luz visível. É um outro tipo de protetor. Então, agora os protetores solares já estão vindo contra a luz visível, a proteção contra a luz azul, contra a luz visível, a luz do tablet, do computador. Essa luz também envelhece, né? Então, a gente precisa. Então, uma dica também utilize o protetor solar facial, né? Não utilize o do corpo no rosto, não, de jeito nenhum. Utilize o próprio para o rosto e depois passe uma base com cor, que a gente consegue ter essa proteçãozinha também melhorada, fazer esse sanduíchezinho de proteção. Doutora, nós vamos tocar agora no assunto, na sequência, e eu acho muito importante a condução, o modo no qual tratamos os assuntos aqui no podcast Mais Vida, porque a gente tem que ver o profissional hoje de uma forma muito ampla. Sim. Às vezes a gente vai
num médico, em qualquer profissional da área de saúde, e se ele não tiver uma visão muito ampla, muitas vezes não vai solucionar o problema. Eu cito, por exemplo, aqui, o açúcar pode ocasionar o envelhecimento da pele. E muitas vezes, é lógico, a gente lembra da diabetes, eu já tive diabetes, já fiz uma bariátrica, eu sei o que o açúcar pode propiciar de malefícios no geral ao corpo, e aqui na pele também não é diferente, não é isso, doutora? Não é diferente, ele é um vilão mesmo, realmente, o açúcar. O açúcar, o que é que ele faz? Ele carameliza o colágeno, endurece o colágeno e consegue degradar o colágeno de maneira mais facilmente. Então, assim, a gente fala que o paciente está glicado, ele está completamente inflamado. Então, em paciente inflamado, nada funciona bem, nada vai bem. Então, se puder realmente... E outra, a gente entender que o açúcar não é só o açúcar refinado branco. Às vezes o carboidrato, né, ele se transforma em açúcar. Então, assim, poder evitar ao máximo, né, e se alimentar de maneira mais natural possível, com o alimento que a gente tem da nossa terra. Como você falou do cuscuz. Verdade, né? verdade. São Brás, falar da macaxeira, do inhame. Se alimentar da maneira mais saudável possível. E isso vamos tirar da mente que não é caro. Inclusive é barato. Mais barato do que comprar coisas industrializadas. Vamos desembalar mais em alimentos e vamos descascar mais alimentos. A gente vai ter uma alimentação mais saudável. Eu achei interessante citar e vejam, lógico, todo o conhecimento, a prudência, né, da doutora Luana. Doutora, uma coisa interessante até da minha vida, houve uma época, né, com um peso bem maior, 116 quilos, e que eu comecei a sentir dores articulares, e eu fui para vários médicos, inclusive especialistas até de outros estados. Sim. E eles colocavam as aplicações, imobilizavam, passavam remédios, fisioterapia. E depois, quando foi ver o teor total da história e essas dores não cessavam totalmente, estava no açúcar, estava na taxa de diabetes que eu tinha na época. Por isso que eu digo e acho isso muito interessante que a doutora frisou, de a gente ver a coisa de forma mais ampla. Há essa necessidade, porque naquele momento, não é criticando, mas eu não tive nenhum daqueles profissionais que dissesse: Fábio, tudo pode estar no açúcar, na diabetes, na taxa da glicose, que é onde estava o problema. Quando eu perdi o peso e controlei a glicemia, as dores pararam. Acabou. Cessou. Pois é, você falou um assunto interessante. Às vezes o paciente chega para mim e a gente consegue detectar só em tocar na pele de que, por exemplo, a pele ela fala, ela nos dá, para quem estuda, para quem entende, que o profissional de harmonização facial não é só um embelezador, gente. A gente cuida de um paciente como um todo, de dentro para fora, prescrevemos, nós dentistas podemos prescrever formulações, nós podemos solicitar exames. Então, assim, só em tocar na pele do paciente, às vezes eu toco na pele do paciente, você que está em casa pode fazer esse teste também, toca e aquela pele dura, sabe aquela pele que parece um casco de tartaruga mesmo? Não é parece um casco de jacaré, por exemplo? Não é o comum. A pele, ela tem que ter uma maleabilidade. Sabe o que é isso, Fábio? Quando a gente toca e aquela pele está dura, aquele paciente possivelmente, eu solicito exame para saber, mas possivelmente aquele paciente tem cálcio livre no corpo e isso é super danoso para a saúde. O cálcio ele tem que estar presente em ossos e dentes, ele não tem que estar na pele. Se ele está sobrando e está na pele, a gente precisa solicitar exame e tratar. E uma das maneiras de tratar é com a vitamina K2. Então, viu que não é só olhar a beleza, não é só olhar uma ruguinha, é olhar o paciente de maneira global, como um todo, e ajudar esse paciente no que ele precisa. Aí, doutora, outro pensamento, casos, vamos supor que a senhora já fez procedimentos, né, no Sim. rosto daquela ou daquele paciente. E uma vez que aquele paciente ou ganhou muito peso, ou perdeu muito peso, fica muito evidente assim aqueles procedimentos ou se perde naturalmente aqueles procedimentos? Não, a alteração de peso, Fábio, ela vai perder clara a definição. Então, por exemplo, eu tenho alguns preenchimentos no rosto, quando eu estou mais magrinha ele fica naturalmente mais marcado. Então, fica mais belo. O rosto mais magro, ele deixa a definição mais bonita.
Só que quando o paciente ele perde muito peso e de maneira muito rápida, a pele sofre muito. Então perde muito colágeno junto. A partir dos 25 anos, nós paramos de produzir colágeno. A partir daí, é consumir o colágeno que a gente produziu até esses 25 anos. Então, fazer esse banquinho de colágeno, que é com o bioestimulador, é a única maneira, né? O microagulhamento, bioestimuladores injetáveis, e deixar esse banquinho de colágeno, essa poupancinha de colágeno, para sempre que você precisar adoecer, ou tomou muito sol, e aí você vai precisar degradar colágeno, você vai ter aquele banquinho de colágeno que a gente colocou e o seu organismo vai utilizar daquele, não do seu próprio. Então, quando o paciente emagrece muito rápido, de maneira muito rápida, é como se a roupa ficasse folgada. Então, sobra. Então, fica pele flácida, aquele tecido solto. Não deu tempo dele voltar junto. O emagrecimento foi muito rápido. Então, o estimulador de colágeno super ajuda. Interessante. Agora, na sequência, eu posso dizer, o momento que a doutora se especializou amplamente, um momento até de emoção, porque vamos falar dos preenchimentos labiais, não é isso, doutora? Isso, excelente, Fábio. O preenchimento labial, eu fico muito feliz hoje de ser uma temática que me traz como referência hoje aqui na Paraíba, especificamente em João Pessoa, com os meus resultados, porque lábio, Fábio, eu faço preenchimento, eu trabalho com harmonização facial desde 2014, 2015, exclusivamente com harmonização facial e dando aula desde 2018. Então, assim, a gente já vê de tudo. Então, eu já vi modas de tudo que era jeito de lábio. Então, o Miami Lips, que é uma técnica muito utilizada, onde a gente fazia bolos aqui e bolos aqui, o paciente fica com 2 bolinhas aqui, são os tubérculos, né? Hoje em dia os pacientes já não querem mais, então ele já quer um lábio mais natural, já quer uma invertidazinha, quando a gente everte o lábio aqui um pouquinho, ó, o lábio já fica mais sexy, já fica mais feminino, falando de lábios femininos, né? A gente melhora o arquinho do cupido. As mulheres jovens, os pacientes jovens, ele tem essa distância, que esse arquio do cupido parece um coração mais próximo. Com o envelhecimento ele vai ficando mais largo. E uma das maneiras da gente rejuvenescer, dica, tá? Da gente rejuvenescer o lábio é aproximando o arquinho do cupido. Então o paciente vai ficando com o lábio mais jovem. O paciente me procura em 2 momentos. Ou quando ele sente que o lábio está murchando, e aí a gente só volumiza, isso é com o passar dos anos. Ou quando o paciente já nasceu com a anatomia de um lábio que ele não gosta, por exemplo, um lábio muito fino, um lábio sem forma, e aí a gente consegue fazer esse beautification, esse embelezamento do lábio, e os resultados são excelentes. É tudo feito com ácido hialurônico, tá? Que é passível de reversão, se acontecer, né, de o paciente não se identificar com aquela forma. É passível de reversão com a enzima chamada hialuronidase, aplicada no consultório e reverte na mesma hora. Mas os resultados são excelentes, rejuvenesce demais a face. Interessante, né, doutora? Doutora, uma curiosidade, né, das várias que sempre temos aqui em relação aos temas. Doutora, quando, por exemplo, já deve ter acontecido, tem os famosos, né, ou então uma paciente que chega com uma foto, né, dos lábios, de uma boca e diz, eu quero dessa maneira. E a senhora vier a notar que estaria desproporcional, não estou falando nem de exageros, mas que estaria desproporcional com o rosto. Mas a paciente diz, eu quero ficar assim. Qual é o procedimento que a senhora diria para essa paciente? Os meus pacientes são muito bacanas, assim, porque eles já vêm, acho que por me conhecer do Instagram e tudo, eles já vêm meio que alinhado com a minha maneira de pensar. Mas é claro que, eventualmente, uma vez ou outra, o paciente ele vem com uma foto de um artista ou de um filtro do Instagram para que a gente reproduza daquela maneira. Existe uma maneira que a gente chama de labiograma. Eu faço o estudo do lábio. Então, às vezes, não é possível reproduzir exatamente daquela maneira. Às vezes dá para fazer, mas às vezes não dá para fazer daquele jeito exatamente como a paciente quer, porque às vezes não vai combinar com o rosto. Imagina se eu pego o lábio de Angelina Jolie, que é uma referência, e coloco em mim. Não vai ficar a mesma coisa, eu não vou ficar Angelina Jolie. Então, assim, o lábio é a melhor versão do lábio para aquela paciente. E elas entendem. Elas conseguem, né? Sim, conseguem entender. Agora, doutora, chegam hoje mais dizendo como? Eu sei que tem as modas, os modismos, falam mais em quem? Na Anitta, sei lá, na Cláudia Leite, na Isa. As pessoas chegam com que referências? As pessoas chegam mais com medo de ficarem parecidos com o lábio da Anitta. Interessante.
um grande receio. Então, assim, as pessoas não entendem que ali não tem só 1 ml de preenchimento labial. Ali tem 2, 3 ml de preenchimento labial, não sei porque eu não fui a profissional que fez, mas não tem só 1 ml. 1 ml faz muito pouca coisa, né? E as pessoas têm medo de mexer em lábio. Depois que elas veem, né, e gostam e veem o resultado, normalmente na consulta seguinte, que eu digo para os meus pacientes assim, o lábio só fica pronto no retorno. Eu faço hoje e vai gerar um edema. Quando esse edema sair, você voltar para mim é que a gente vê se esse lábio está pronto ou não. Normalmente, elas voltam querendo um pouquinho mais. Então, a gente sempre vai fazendo construção, como a harmonização facial como um todo. É um processo de construção, né? Não pode ser nada da noite para o dia. Então, assim, a gente fala de envelhecimento. Eu envelheci, eu tenho 40 anos e aí eu quero reverter tudo em uma consulta. É quase que impossível, né? Então as pessoas vêm com mais medo de ficarem artificiais. E aí é onde a gente se tranquiliza, por isso que... E fica, tá, gente? Em alguns profissionais que fazem de maneira artificial mesmo. E chegam no meu consultório para eu reverter. E eu reverto. Se identifiquem, olhem para aquele profissional e olhem o estilo de trabalho dele. Porque é aquilo ali que ele sabe fazer. É daquele jeito que ele vai fazer em você. Doutora, no caso, a senhora citou dos lábios da Anitta. No conceito da senhora, eles estão exagerados? Seria isso assim? Excelente a sua pergunta. Eu acho que ele está adequado para a Anitta. A Anitta é uma cantora que canta funk, canta várias outras músicas, mas canta funk, usa roupas curtas, então ela precisa de um lábio sexy, ela precisa de um lábio apelativo. A Luísa Sonza, por exemplo. Então, todas essas cantoras, essas artistas que trabalham com a parte mais sensual, o lábio ele tem essa capacidade. Por isso que eu amo o lábio, porque ele tem essa capacidade de fazer tudo, assim, de transformar você realmente da maneira que o paciente desejar. Então, a Anitta precisava chamar a atenção de alguma maneira, né? Então, ela fez aqueles lábios exagerados. Então, é um lábio que ela tá parada e ela está sensualizando o tempo inteiro. Então ela está parada olhando para a pessoa e o lábio está sensual, o lábio está todo evertido, todo virado para fora, grande. Então são lábios mais apelativos. Luísa Sonza a mesma coisa. Só que eu acho que agora vai ser a tendência as pessoas começarem a querer lábios menores. Menores, né, menores, doutora? É uma tendência. Uma tendência. Doutora, uma coisa interessante. Se a pessoa colocou, né, fez o preenchimento labial, aí passou toda a fase, vamos dizer, cicatrizou, tá tudo direitinho, e mesmo assim ela não gostou, ela quer que fique menor. Sim. Como é que se faz? Pode tirar um pouco e deixar mais adequado aquela situação? Pode sim, Fábio. Dá pra gente utilizar a hialuronidase, né? E conseguir diminuir um pouquinho. Então dá pra gente colocar. A hialuronidase é assim, quanto mais você usa, mais você degrada. Quanto menos você usa, menos você degrada. Então usei pouco, eu degrado pouco. E tudo isso é feito no planejamento. Então, assim, se você planeja o seu paciente, é muito difícil ele não gostar do lábio. É muito difícil. Difícil. Muito, Doutor, aqui vão entrar sistemáticas de anestesia, não é isso? Sim. Aí, doutora, dói muito porque a sensibilidade dessa área é muito grande, né? Eu já tive algumas experiências a nível do nariz, é uma coisa assim, é uma dor que às vezes você diz, não, pare. E aí, doutora? Então, às vezes você morde o lábio e dói que só, né? O lábio é muito sensível, muito vascularizado. O tratamento do preenchimento labial, inclusive eu falo isso em aula para os meus alunos, o paciente não tem que sentir nada. Dor é sinal de alerta. Não é para sentir nada. A gente trabalha com anestesias infiltrativas por bloqueio, então a gente faz bloqueio. Eu, por ser dentista, eu posso fazer de maneira intraoral, que fica até mais confortável para o paciente, mas quem não é e também trabalha pode fazer de maneira extraoral. Então a gente faz aqui, ó, nos forames, a gente tem um foramezinho infraorbitário, então a gente vai lá, coloca uma quantidade adequada de anestésico. Aqui nos mentonianos também, então a gente faz de maneira infiltrativa. E aí você fica com o lábio todo dormente e a gente faz todo o processo. Passando-se 1 hora e meia, saiu todo o efeito da anestesia e você não é para estar com dor. É claro que vai estar doloridozinho ao toque, mas dor espontânea, você parar de dizer, ai que dor, aquilo ali não é normal. Procure o profissional que fez, tá? Isso é sinal de alerta. Doutora, vamos falar agora, na sequência, as mulheres de 40, né? As mulheres de 40 anos. A senhora falou que tem 40 anos. Tem 40 anos. Doutora, a senhora tem a fisionomia de 25, viu, doutora? Nossa, com certeza absoluta. Doutora, nós notamos hoje, cada vez, independente da idade, sabemos que o nível de idade, né, de qualidade de vida, ele tem crescido.
E a gente vê hoje mulheres belíssimas, com 40, com 50, estão também utilizando mais dos recursos disponíveis? Sim, com certeza. Então, assim, as mulheres de 40 anos hoje são mulheres da minha geração, né? Que já tiveram acesso ao botox precoce, aos lasers, né? Aos estimuladores. Então, mais uma vez, prevenção, né? Quando vocês veem essas mulheres belíssimas, J.Lo, vamos falar uma bonita também, a Maite Proença. Verdade. Mulheres que envelheceram super bem. Façam o que elas fazem e não o que elas dizem que fazem. Porque a maioria fala que passa um cremezinho. Você já viu alguém usar só um cremezinho e não envelhecer? Não funciona. A nossa pele ela tem uma barreira cutânea protetora. Então ela impede que os ativos que a gente utilize, como cremes caríssimos, eles cheguem 100% e tenham aquela eficácia tão comprometida. Então a gente precisa sim de injetáveis, principalmente as mulheres de 40 anos. Então hoje o que é que eu invisto? Eu invisto em estar bem, me preparar para a menopausa, que é onde a mulher em 5 anos perde 30% do seu colágeno. É muita coisa. Então assim, é quando o paciente chega no meu consultório e diz, doutora, meu rosto derreteu. Então, a menopausa, ela dá um pico de envelhecimento muito grande na mulher. Então, vamos investir sempre nos bioestimuladores de colágeno. Doutora, quando a senhora vê uma personalidade, sempre tem aquele questionamento nos programas de entrevista, os programas a nível nacional. A pessoa fez, outra diz, não, ela nunca mexeu, ela nunca fez procedimento. Doutora, o olhar da senhora detecta logo, com a experiência, se uma pessoa chegar e, porventura, vamos dizer, mentir, dizer, não, eu nunca fiz isso aqui, só fiz isso. Dá para perceber na maioria dos casos? Então, Fábio, dá para a gente ter uma noção, porque existe o processo de envelhecimento natural. Então, existe assim as 7 quedas do envelhecimento. Então, você começa envelhecendo por aqui, ó, essa região da têmpora. Então, reabsorve osso. Então, o que é que acontece? Cai a pálpebra, cai a sobrancelha, cai a pálpebra. Começa a reabsorção, remodelação óssea. Então, aquela órbita que quando você é pequenininha e jovem, é redondinha, vai ficando larga. Então, se aprofunda aqui e forma as olheiras profundas. Então, começa a reabsorver osso malar, zigomático, né? Esse osso que a gente tem aqui. Então, começa a reabsorver, que é uma área de sustentação muito boa. Começa a reabsorver essa pele, fica solta, não tem para onde ir para aqui. Começa a formar bigode chinês. Então, também começa a ter essa lipodistrofia, essa migração dos coxins de gordura. Começa a formar ruguinha de marionete. Depois começa a cair a pontinha do nariz, vai cair tudo. Então, a gente olha para essa paciente e a gente diz, ela está envelhecendo sem nada, sem se tratar, sem investir. Quando a gente vê que essa paciente está com 40, 50 e ela não tem nenhuma dessas características que seria natural do envelhecimento, essa paciente está se cuidando, ela só não está falando. Doutora, quando falam muito, eu já entrevistei diversos profissionais, como a senhora vê as ações ligadas com o plasma, a ozonoterapia, nesse sentido elas têm agregado? Sim, sim, o plasma ele faz retração da pele, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma sobra de pelezinha aqui na pálpebra superior, dá para fazer o jatinho de plasma e aí ele consegue fazer a retração da pele. Ozônio excelente, sabe aquelas pessoas muito vasinho aqui? São as telangiectasias, vários vasinhos, dá para utilizar o ozônio e melhora bastante. Um leque de opções, lasers, microagulhamento robótico, que eu utilizo muito no consultório. Até fiquei curioso, doutora, no caso aí, quando fala da robótica, eu já me estimulo. Qual é o momento que iria para esse procedimento, por exemplo, adequado, o momento adequado? Tem 2 grandes momentos. Aquele paciente que chega, por exemplo, Fábio veio para mim, Luana, eu não faço nada no meu rosto há muitos anos, então ali tem um monte de célula morta, tá tudo dormindo, né, ali precisando de tudo que eu coloque, talvez ele não tenha uma boa resposta. Então a gente começa ativando as células, né, a gente começa ativando, então pode começar com microagulhamento, de maneira superficial, trabalhar ali e colocar alguns ativos já, e eu quero ver como é que ele responde. E o microagulhamento também pode ser uma continuação do seu embelezamento facial, da sua harmonização facial. Então,
sempre que eu quiser melhorar a qualidade da pele, que eu quiser estimular colágeno de maneira mais superficial, eu posso utilizar o microagulhamento. O robótico ele é interessante porque ele é menos agressivo, a gente consegue mensurar o comprimentozinho da agulha. Então, se eu quero, naquela região é um paciente que tem melasma, eu não quero ir tão profundo, eu posso utilizar 0,25, 0,5. Ali é um paciente que tem marca de cicatriz de acne, eu quero utilizar um mais profundo, eu posso ir até 1,5. O robóticozinho ele permite com que a gente faça, e ele também já faz o drug delivery, que é a entrega própria do ativo dentro da pele. E aí, doutora, com certeza, toda a precisão, né? Eu ministrei mais de 27 anos de aula e dentre essas aulas, né, eu ministrava física, informática e robótica, no caso a robótica educacional, e a senhora falou com muita propriedade. A precisão, por exemplo, numa cirurgia bariátrica robótica, não é? Enquanto as outras incisões, por exemplo, são de 10 centímetros, no robô é de 1 centímetro. Olha. E a precisão é total. Total. Ou seja, o índice de um possível erro é quase zero. E também outra coisa interessante, aí vai o lado da cicatrização, que tudo ocorre de forma mais rápida. Sim, sim. Antigamente a gente via aqueles microagulhamentos que o paciente saia sangrando do consultório. Hoje a gente já viu que não precisa disso, né? Até não se deve fazer dessa maneira, né? A gente só precisa de um leve estímulo ali, abrir canalículos para que a permeação dos ativos seja facilitada. Nada mais do que isso. E aqui no Brasil, segundo o censo e as projeções, nos próximos anos nós vamos ter, doutora, cada vez mais uma população de maior idade. E vai ser o tema agora da nossa conversa aí na sequência, que vai falar justamente disso. Envelhecer bonita. Podemos e merecemos, não é isso, doutora? Verdade, Fábio. Passamos a vida toda cuidando dos outros, né? Mulher cuidando dos filhos, o marido saindo para trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa e cuidar dele, né? E dela. Em que momento? Minhas pacientes não são, a maioria das minhas pacientes não são muito jovens, assim, meninas muito jovens, a não ser as que querem os lábios, elas me procuram muito, mas a maioria dos meus pacientes são de 40 anos para cima. Então a gente precisa, e é muito bom trabalhar com esse tipo de paciente porque ela já vem com muita calma. Ela já vem sabendo que vai ser um processo, que vai ser aos pouquinhos, que a gente vai fazer uma construção, que a gente vai fazer um pouquinho agora, e eu vou ficar cuidando dela o ano inteiro. Então, assim, eu vou gerenciando o envelhecimento dela, né? Mas as mulheres de hoje, elas estão cada vez mais bonitas, cada vez mais bem cuidadas, né, Fábio? Cada vez mais bem formadas e sabendo que investir nelas mesmas é o melhor investimento. Assim, nós temos que ser a nossa prioridade. A gente precisa estar bem para cuidar dos outros. Não tem como a gente cuidar do outro sem estar gostando da gente mesmo, né? A gente cuida mais ou menos. Doutor, essa vaidade, né, que faz parte do ser humano, sim. Existe muito. A senhora vê no consultório algumas vaidades exageradas demais. As pessoas já se espelham em outras ou querem parecer com outras. Isso é muito evidente. Ou as pessoas já vêm hoje com uma naturalidade maior de estarem melhor, com autoestima elevada? O meu perfil de pacientes são os pacientes mais conscientes. Claro que tem sim, é um transtorno inclusive, né, disforme corporal, onde ela não consegue se enxergar da maneira como ela é. São pacientes que precisam de ajudas psicológicas, psiquiátricas, muitas vezes. Saibam dizer não, isso é um grande diferencial do profissional. Saibam dizer não, e eu digo não muitas vezes. Né? Quando eu vejo que aquilo ali já está legal, já está bom, aquilo ali é o máximo que a gente consegue, passou disso vai ficar estranho, vai ficar over. Aí eu prefiro que essa paciente entenda, e eu faço questão dela entender. Sabe por quê, Fábio? Porque se ela não sai do meu consultório entendendo, ela vai buscar outro profissional para fazer. E sempre vai ter aquele que vai fazer. Então, as minhas pacientes, elas são bem conscientes, assim, elas sempre acham que o menos é mais. E eu sigo muito essa linha. Existem tratamentos hoje que a gente utiliza 23 seringas de preenchimento de ácido hialurônico. É muita coisa. É sempre assim? Não, mas tem casos que tem que ser assim. Eu me preocupo porque eu acho que pacientes muito jovens, distendendo tanto a pele com tanto produto assim, lá na frente vai gerar uma flacidez.
Então, eu prefiro trabalhar com menos produto, mas eu prefiro trabalhar com esse paciente mais vezes. Então, faço um pouco agora, estimulo o colágeno, faço um pouquinho mais lá na frente e até para ele se acostumando, né? Normalmente, Fábio, quando o paciente não gosta de algo é porque a transformação foi muito grande e da noite para o dia. Até porque a gente precisa se acostumando, né? Então, quando a gente vai fazendo isso aos poucos, é mais fácil do paciente gostar, se reconhecer, se identificar e nunca perder a identidade e a essência dele. Vejam a qualidade da informação, estamos ao vivo aqui no podcast Mais Vida. Essa plataforma, como sempre ressalto, transformadora, a informação diferenciada, que na outra ponta vai salvar a vida nos vários aspectos, isso não temos dúvida alguma. Doutora, a senhora é muito conectada, como tem que ser, com o futuro. E no caso do nosso próximo tema, nossa próxima tela, vai justamente tratar disso. A gente está quase no final desse magnífico podcast. Doutora, diz aí, o futuro da estética avançada no nosso país, no Brasil. A senhora vê um alinhamento, ou seja, estamos quase ou totalmente globalizados. O que é que a senhora vê para o futuro de uma área bilionária, talvez até trilionária, em constante crescimento? Qual a ótica da senhora? Eu vejo que o futuro é as pessoas quererem cada vez menos volume, menos exagero. É as pessoas quererem mais naturalidade, mais qualidade. Então, uma pergunta que me fizeram no Instagram esses dias foi assim: doutora, você se preocupa com essa quantidade toda de profissionais aparecendo e fazendo harmonização facial? Nenhuma, preocupação zero. Primeiro que nenhum profissional vai ser eu, ou vai ser melhor ou pior. Eu só tem eu, como você só tem você. Então, quem me procura é porque sabe da minha capacidade. E as pessoas, elas vão buscar cada vez mais a qualidade do profissional. Então, invistam em cursos, invistam em se aperfeiçoar, invistam em tecnologias, entender sobre laser terapia, entender sobre essa temática que eu falei tanto desde o início, né, gente? São os bioestimuladores de colágeno, é o padrão ouro da harmonização hoje. A toxina botulínica de maneira preventiva. Então, as pessoas estão querendo cada vez menos volume, mais naturalidade. Doutor, eu queria, lógico, temos reservado daqui a pouquinho um momento que eu julgo de muita importância, até porque o podcast Mais Vida se originou dessa fundamentação, mas por enquanto, doutora, eu queria que dissesse a nosso público, a todos que irão compartilhar, irão ver a qualquer momento na área da Dr. Play essa nossa entrevista, o local que a senhora atende, repetir as redes sociais, quais os acessos até a senhora. Obrigada, Fábio, pela oportunidade de falar, né? Eu estou no Shopping Live Mall, ele fica ali na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho. A minha sala é a 402, fica na Clínica Verônica Félix. Atendo com a horinha marcada, né? Estou também no Instagram, DRA Luana Soares. Também vamos ter agora um workshop, dia 25 e 26, na Seto Nordeste. Claro, eu vou estar lá ensinando sobre lábios, preenchimentos labiais, como fazer ela de maneira segura e natural. Segurança é muito importante, né, gente? Nos resultados, com os pacientes. E também respondo a todos. Fábio até inclusive falou, doutora, pode vir um número grande de perguntas no seu inbox. Respondo a todo mundo. Pode mandar direct. Demora um pouquinho, porque realmente eu tenho muitas perguntas, mas eu não deixo ninguém sem resposta. O que eu não posso fazer é consulta, né, pelo Instagram, porque eu não consigo tocar em você, sentir sua pele, sentir o grau de flacidez, então vai ser imprudência minha, eu preciso ver você realmente no consultório. Ô, doutora, o início de uma consulta, o início, Sim. Ela pode se dar pela telemedicina na área da senhora, ou seja, como se diz, se fala muito de uma palavra, né, se tornou moda a ação híbrida, ou seja, Sim. houve um atendimento onde a senhora hoje tem inteligência artificial, dá para ter uma certa precisão e a partir daí o ato inevitável de estar com a paciente. Sim, né? Dá pra gente fazer uma consulta inicial online, mas vai ser imprescindível que você vá ao consultório para que a gente consiga fazer essa consulta presencial. Lembra que eu falei da ruguinha durinha, que eu preciso tocar na pele, eu preciso sentir o paciente. E o planejamento, ele é o início do sucesso.
Quem planeja bem vai ter bons resultados. Quem não planeja bem, planeja falhar. Quando nós começamos aqui esse projeto, eu julgo maravilhoso, ou seja, através da Dr. Play, o podcast Mais Vida, ele foi fundamentado no projeto de minha autoria, já há quase 4 anos disponível, o Nós Salvamos Vidas. E o que eu quero ressaltar e reservo esse momento final de hoje, que justamente quando eu apresentei o projeto à doutora Luana Soares, ela foi, vamos dizer, instantânea, imediata, tem todo o olhar, obviamente, para a vida e disse, eu quero participar. E a partir daí, esse momento também a gente reserva. Creio que os senhores e as senhoras observaram essa linda placa, selo ou certificação. Aqui está o nome da doutora e ela passa nesse momento a ser também embaixadora do projeto Nós Salvamos Vidas. Só para ressaltar ainda mais, o projeto conta atualmente com 4 aplicativos, o SOS Mulher Brasil, você pode fazer denúncia de crimes contra as mulheres. Na mesma sequência, SOS Brasil Criança, Criança e Adolescente, SOS Cães e Gatos, Animais e SOS Amazônia, que são os crimes ambientais. E já posso avisar de antemão que ainda nesse mês, através do próprio site, quem não quiser, porventura, baixar o aplicativo, através do site nós-salvamos-vida.com.br, você vai poder, com poucos cliques, ser atendido em uma central, tudo isso legalizado constitucionalmente a nível de Brasília, onde pessoas reais, não serão robôs, irão lhe atender. A média de atendimento é muito rápida, em torno de 10 segundos, você recebe um número de protocolo, faz a sua denúncia no caráter anônimo e a partir daí eles têm a incumbência e o dever de demandar e de tomar as devidas providências. Portanto, nesse final, vai ocorrer agora uma entrega à doutora Luana Soares e ela passa a ser também, como vários outros integrantes do projeto Nós Salvamos Vidas, como embaixadora. Aí, doutora, eu vou passar as mãos da senhora aqui, essa placa. Obrigada, é justamente a placa Fábio. Do Nós Salvamos Vidas. Aí estão os 4 aplicativos dispostos e na parte superior, o que eu ressaltei, eu acabei de ressaltar, o endereço do site. Nós Salvamos Vidas e a partir daí as pessoas podem observar e fazer as denúncias. Doutora, muito obrigado e parabéns. A senhora é embaixadora, além de tudo. Obrigada, Fábio, obrigada. Quando o Fábio me convidou, gente, primeiro eu quero parabenizar, né, por essa ação, né, por estar se preocupando com os outros. E uma das coisas que eu falei para Fábio, não sei se ele lembra, mas foi, Fábio, sempre que for para ajudar o próximo, pode contar comigo. Né? Então, assim, conhecendo a trajetória de Fábio já e sabendo do projeto dele todo, eu não tinha como ficar de fora dessa. Né? Eu preciso, né, fazer minha parte. E como embaixadora, eu me coloco sim à disposição de ajudar e esse canal maravilhoso, né, para vocês entenderem que tem sim salvação, que tem onde vocês buscarem ajuda, né, não hesitem. Fico muito feliz, muito honrada mesmo com esse convite e agora com essa placa, né, e sabendo agora que sou embaixadora do projeto Nós Salvamos Vidas. Obrigada.